Olá, pessoas lindas. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu entrei 3 minutinhos antes para estar fixando o tema aqui da nossa live, para a gente poder ter uma tarde assim de expansão de consciência muito grande. Olá, Regina. Eu vou estar fixando aqui o tema da nossa live de hoje, tá? Para que a gente possa ter uma tarde assim de infinitas possibilidades. E pessoal, vou pedir assim, ó, aproveitem, aproveitem, façam perguntas, façam todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Aproveita. A gente precisa, olha só, um atendimento de psicologia, ó, aqui, ó, pra gente. Um atendimento de psicologia aqui, ó, né? Na faixa. Né? A gente vai ter um atendimento muito interessante. Eu só vou fixar o nome da live aqui. E eu já vou chamar a nossa lindeza. Peraí, só um minutinho. Como ter... E aí vocês aproveitem, pessoal. Bombardeiem ela de perguntas, tá? Porque ela tá aqui hoje, assim, sabe? Ela veio assim com bastante perguntas na manga para poder responder tudo que a gente precisa saber sobre ter controle emocional na pandemia, certo? Então eu vou chamar ela aqui para que ela possa falar com a gente. Oi, boa tarde, Camila, boa tarde, Olá. Zilda. Oi, gente. Oi, Tudo bom com lindeza. vocês? Tudo bem, tá me ouvindo? Eu estou. Você está Ai, me ouvindo? tô perfeitamente claro. Ah, então tá bom. Gente, olha, hoje a gente tem essa... Cheguei. Chegou e assim, ó, aproveitem, pessoal. Ela vai se apresentar. Muito prazer e assim, é uma honra ter aqui você comigo aqui, tá? Assim, Prazer é meu. é aqui, ó, daqui. Então, oi, que linda, você tá aqui. Vamos ter uma tarde de infinitas possibilidades. Então, Sandra, eu gostaria que você se apresentasse e a gente vai começar a te bombardear de perguntas daqui a pouco. Vamos lá. Bom, eu sou Sandra Viana, eu sou psicóloga e coach, né? Esse ano faz 25 anos que eu sou formada em psicologia, né? E 30 anos de experiência em desenvolvimento humano. Trabalhei por 30 anos em RH e continuo trabalhando com desenvolvimento humano, né? Trabalho como coach no desenvolvimento do profissional, da pessoa, né? E eu venho intensificando muito os meus aprendizados, meus conhecimentos, para entender essa poderosa máquina que é o nosso cérebro, né? Então, eu aceitei assim de coração mesmo a Vanderly. A gente fez uma live semana passada e ela me surpreendeu com um convite que queria me escutar aqui também, né? E É lógico. mostrar para os seguidores dela um pouco mais sobre a psicologia, né? Que hoje tá muito assim, as pessoas estão procurando bastante, né? Tanto a psicologia quanto o coach. Eu, como psicóloga, eu uni a ferramenta do coach ao meu processo terapêutico. Então, hoje, esse é o meu trabalho e cada vez mais eu fico fascinada por essa máquina poderosa que é nosso cérebro, né? Então, hoje eu estou aqui para que vocês perguntem mesmo, né? Que vocês falem, tirem as dúvidas de vocês, no que eu puder ajudar, né? Se eu não puder, vou pesquisar e respondo para vocês também, né? Então é isso.
Então, bora Vamos lá, lá, gente. Vanderlei. O que que você preparou para mim? Ai, meu Deus. Eu preparei algumas perguntinhas assim em relação aos seus atendimentos, tá? Então, Uhum. eu gostaria de saber, eu até escrevi aqui do meu ladinho, em relação aos seus atendimentos, qual a sua capacidade de reconhecer e nomear o uso das emoções, como as pessoas estão funcionando nesse momento? Como tá as emoções das pessoas? Então, antes da pandemia, eu já percebia essa questão das pessoas terem muita dificuldade. Oi, Neia, tudo bom? Dificuldade de entender as emoções, porque emoção é aquilo que a gente sente, que a gente vibra. E muitas pessoas não sabem o que, que é o que elas estão sentindo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós nascemos com 5 emoções básicas, tá? Que é a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o afeto. Dessas 5 vão saindo as ramificações das outras emoções. Só que nós, ser humano, às vezes a gente fica com essas 5 e não entende as outras e aonde está fixado alguns distúrbio ou não é nem distúrbio, algumas dificuldades que causam problemas para a nossa evolução, no desenvolvimento mesmo, tá? A raiva ela pode ir para ódio e ela pode ir para angústia, né? A raiva seria o meio termo, né? Hum. Então a gente tem que entender isso, o que está gerando isso em mim. Eu assisti um filme que eu vou compartilhar com vocês, eu até indico, Ótimo. quem puder. É filme de criança, mas esse final de semana eu vi com a minha família e ele chama o Shazam. Shazam. É um filme. Shazam. Isso, ele divide o lado bom para o herói, 7 emoções boas para o herói e 7 emoções ruins para o vilão. E isso Interessante. faz a gente entender o que, que a gente faz. O herói não sabia o que fazer com as emoções boas. Ele ficou perdido por um tempo. E a hora que ele encontra o vilão, que sabia que tinha aquelas emoções, o que, que acontece? O vilão começa a vencer ele, mesmo ele sendo bom. Olha Então, só. e o vilão sabia quais eram as emoções, eu não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler aqui, né? Não pode. Mas tinha uma emoção que ele não deixava ela sair, porque ele sabia que ela ia dominar. E o herói conseguiu descobrir isso. No final, ele descobre e ele vence porque ele consegue pegar o ponto fraco do vilão. Então, e a gente tem essas emoções que ficam lá segurando. Na psicologia, a gente chama isso de recalque, né? Na constelação, a gente fala que a pessoa está fixada numa fase, em alguma coisa do relacionamento e tal. E aí, isso vai pendurando para a nossa vida, né? Às vezes, a gente tem problemas de relacionamento. Eu vivo Interessante. brigando com as pessoas. Eu não sei, parece que eu sou paraquedas para confusão. E daí a gente não vê aonde que tá o que essa emoção está fazendo com a gente, né? Então a gente tem que aprender a educação. Vou até mostrar aqui, ó, educação emocional positiva, que ela parte do princípio de você entender como funciona o seu cérebro. Você não tem só emoções negativas formadas. Vocês viram que 2 que nascemos com ela, a alegria e o afeto, né, que vão se transformar em muitos que a gente pode usar para nossa vida, né? Uau.
E se a gente fixa em utilizar e entender as nossas emoções positivas, a gente tem uma arma poderosa na mão, tá? Olha. Então, a psicologia já era muito acionada, mas as pessoas pensavam assim: ah, é só para quem tem problemas, dificuldades em relacionamento e tal. No trabalho, as pessoas não procuravam um psicólogo, achava que tinha que se virar sozinha, né? E hoje, muitos, nos meus atendimentos, eu percebo, qual foi a sua pergunta, que as pessoas estão trabalhando sobre uma pressão emocional tão grande que se confundem com o que está acontecendo hoje, né? Dentro da empresa, fora, no governo, com o que está acontecendo com ela ali. Às vezes chegam para mim e falam assim: eu não aguento, eu sei que eu preciso desse emprego, mas eu vou pedir demissão porque eu não suporto mais. E aí a gente vai trabalhando, até empreendedores, eu peguei nessa situação. Falava assim, tem alguma coisa errada, eu fiz tudo errado. Eu estou empreendendo, mas não é isso que eu quero. Então, para a pessoa não jogar a toalha, a melhor coisa é entender as suas emoções. E num trabalho de psicocoach, a gente consegue entender isso e fazer a pessoa sair para um processo de alavancagem, né? Então, trabalhar as emoções é para todo mundo, gente, tá? Não sei se tem jovens aqui, né? Se tem papai, se tem mamãe, mas é para todo, é para toda a idade, para todo sexo, para todos tem que se trabalhar as emoções, tá? Pessoas vão colocando aí A e gente já depois tem uma aqui, ó. Vamos ver. pode Deixa falar. eu ler. Ao longo do nosso crescimento, ouvimos. Ah, peraí. Deveria colocá-la na pergunta, porque fica mais fácil da gente enxergar. Que ao longo do nosso crescimento, ouvimos. Desde pequenos, vários não. Com Isso. isso, nós limitamos e nos Conectamos com o conectamos. negativo. Virar a chavinha é muito difícil. Tem uma Tem dica uma para virar a. chave do negativo? Isso. Sim, Pessoal, coloca temos. na pergunta, porque a roupa dela é clara e aí fica um pouquinho ruim para eu estar lendo. O fundo aqui, O né? O fundo é fundo claro e a é letra é claro. branca, aí fica tudo branco. Tá bom. Ok, É, você isso, pode gente, responder? coloca aí. Posso. É muito normal. Ah, eu só vou responder o pessoal colocar coraçãozinho aí. Ah, gente, eu não falei. Tem uma coisa aí. Vamos compartilhar com quem vocês querem que precisa escutar essa live, tá? Eu não falei, mas vai ter presentinho, Vanderly, Uau! Que no chique! final da Ó. live. Então não entre e fique, porque vai ser para quem acompanhar todinha. E eu vou falar no final. E vai ter que fazer rapidinho, tá bom? Então Olha, vamos lá. Sim, os nãos. Até os 5 anos de idade, gente, a gente não é capaz de saber avaliar o que a gente introduz e o que a gente deixa pro universo, né? Então, a partir dos 5 anos de idade, a gente já começa a entender e avaliar o não, tá? Mas por isso que é importante a gente perceber as nossas emoções, porque às vezes as emoções negativas, não são todas, tá, gente? Mas a maioria tá ligada a algum não que você recebeu, tá? Que você interpretou aquilo e você carregou isso para a sua vida, tá? Tem muitos ditados populares que falam para nós, né? E a gente fica com isso. Eu vou citar um exemplo aqui, meu mesmo, tá? Eu fiquei por
30 anos achando que eu não era capaz de empreender, de ser uma profissional liberal, tá? Então, porque os meus pais falavam que profissional tinha que ter carteira registrada. E isso carreguei na vida e e eu sempre tive em mente, eu quero aposentar, sair do mundo corporativo e fazer algo para mim. Então eu tive que trabalhar na terapia, no coach, para ganhar essa confiança que eu podia, tá? Então os nãos a gente tem que trabalhar com pensamentos positivos. Tem várias técnicas, tá? A gente pode fazer até uma live sobre como que se trabalha o pensamento positivo. Mas uma que eu vou dar aqui, a dica é aprendizado. Não existe o certo e errado, existe o que funciona. Então, por mais que você fale assim, e aquilo deu errado, não é que deu errado. O que você tira de aprendizado daquilo? O que nós estamos vivendo hoje aqui no mundo é um aprendizado. Né? Então, que cada eu vou tirar um aprendizado desse momento da pandemia, a Vanderly vai tirar um aprendizado, vocês que estão nos assistindo vão tirar um aprendizado também, tá? Então, é através do pensamento positivo. O pensamento positivo é que nem passarinho. Você não pode evitar que ele pose na sua cabeça. Você pode evitar que ele faça ninho. Então, manda ele embora. Pensamento negativo, gente, manda embora e põe um positivo. Para cada um negativo, coloque 2 positivos. E como que a gente pode trabalhar isso? Você trabalha, por exemplo, pensa assim, eu vou uma entrevista de emprego, eu já fiz em trocentas e não passo. E você vai falar assim, qual é o meu melhor para essa entrevista? E você não pensar, eu não vou passar, é difícil, tá muito complicado. Primeiro, elimina a palavra difícil da sua vida. Que o cérebro entende isso, que ele nem vai correr atrás. Coloca desafio, é desafiador. Aí ele vai. Sabe? Até a linguagem que a gente trabalha conosco tem que ser alterada. Até uma listinha. O não é uma das questões. Não fale, não vou conseguir. Tá? Você consegue, então você tira o não da sua vida. Preciso tirar a frase, eu não consigo da minha vida. É isso aí, tá? Não tem que tirar sim, tira isso da sua vida, tá? Você pode falar assim, eu vou experimentar. O não você tira com a experiência. Se eu falasse para você, Vanderly, você tá aqui comigo, não pense num carro vermelho. Nossa, já veio uma BMW já, vermelha. O cérebro não entende. Se você fala assim, eu não consigo um marido, o que você não vai conseguir mesmo? Vou acabar minha vida solteira? Eu consigo, eu tenho, eu posso. Isso mesmo. Então, tira isso o não é uma palavrinha que a gente precisa eliminar, tá? O pensamento positivo é isso, é você, além de você tirar os pensamentos, você introduz uma nova forma de falar, tá? Se a gente for falar sobre isso aqui, vai muita história para frente. Então, o controle emocional é isso, gente. É a nossa capacidade de nomear as nossas emoções, né? E o que ela tá causando na gente, tá? A raiva, ela é tóxica. Então, ela vai afetar órgãos do seu corpo e vai te prejudicar. Dor de cabeça é raiva que você tá sentindo. Porque afeta o fígado, tá? Então é alguma raiva que tá te fazendo mal.
E quanto mais, isso tem um livro Inteligência Emocional, que é dessa grossura assim, e fala de todas as áreas do corpo que uma emoção pode afetar, tá? E tem Uhum. duas coisas que eu vou falar aqui, que é dica de ouro. Dois processos que facilitam no pensamento positivo é a gratidão, tá? Gratidão não vai deixar você triste, não vai deixar você com raiva. É. Então, pratique a gratidão, A tá? Camila tá falando aqui, emoção no fígado é raiva. Com certeza. É isso mesmo, tá? Então, a educação emocional, ela deve vir desde a infância. Mas há pouco tempo que nós estamos aprendendo isso, tá? A Sim. psicologia positiva, ela entra, começa aí há uns 10 anos atrás a se falar muito mais nessa psicologia positiva, tá? Porque a gente era tratado no tranco, como se falava, né? Então a Porque gente era educada. na realidade, assim, quando se falava assim, ah, você precisa de passar num psicólogo, a mente já falava assim, eu não sou louco, para que eu vou passar num Uhum. psicólogo? Já começava por aí, né? E, gente, deixa eu contar um segredo. Psicólogo, pessoas que têm alguns distúrbios que a gente chama de loucura, que assim, a pessoa está fora da consciência mesmo, elas não respondem à realidade, não precisa de psicólogo, eles precisam de medicamento. O psicólogo hoje, ele é mais o seu apoiador para o seu desenvolvimento. Tá? Então, por isso que tem um psicólogo em todas as áreas hoje, tá? Então, eu já tive que esconder que eu era psicóloga, sabia? Sério? Sério, porque tinha um preconceito nas empresas de que Sim, sim. psicólogo era aquele que só queria ficar conversando, que não ia dar resultado. Então, teve uma época que os RH estavam sumindo com os psicólogos. Agora, graças a Deus, estão voltando, viu, gente? Ainda bem, né? É É isso verdade. aí. Você pode Ah, qualquer olha, coisa se você não se atrapalhar, com certeza. isso. A gente se atrapalha. Isso é uma E se tem verdade. perdão, tem recompensa. Vamos para a Tem. segunda? Vamos lá. Vamos para a nossa segunda ou tem mais alguma coisa para falar da primeira ainda? Não, eu acho que tá ok se o Tá pessoal ok? já. Uhum, Então vamos lá. Continuamos em relação aos atendimentos, tá? uhum. Você acredita que sabe lidar com frustrações ou desiste facilmente? As pessoas, elas lidam bem com frustração ou elas desistem? A Os maioria atendimentos. não consegue lidar com as frustrações e por isso o descontrole emocional, tá? Preferem desistir de muitos desejos, de muitos sonhos, do que enfrentar por medo de se frustrar, não faz, não reage, não se comporta ativamente para conseguir, tá? E, gente, frustração tá ligado ao medo. E o medo é uma questão do cérebro, tá? A maioria das vezes é fantasia. A alimentação ajuda nesse processo de alguma forma? Sim, do controle emocional. Tem alguns alimentos que ajudam, assim, para se acalmar e tal. A Vanderly pode até chamar uma pessoa para falar sobre a alimentação que ajuda, sim, na questão do controle emocional, tá? Eu não sou especialista Já nisso, captei a vossa mensagem. né? Mas, como eu estava falando, a frustração, o medo, ele é fantasia. Se você perguntar, fazer a pergunta do que, da onde que vem esse medo? Qual a evidência de que isso vai acontecer? Se não tiver evidência, pode ter certeza, é fantasia da sua cabeça. E daí
Você não precisa ficar segurando na frustração. O importante é você dar um passo. Se você quer fazer comprar alguma coisa, né? E você fala assim, ai, não, nem vou ver o preço, porque eu não consigo, tá? Faz uma tentativa. Veja se aquilo é verdade, se você não consegue mesmo, se você faz suas contas e não consegue. Tem uma Muitas pessoas pessoa chegam. que Oi. colocou aqui, ó, que ela tem medo de dirigir. Depois você, Ah, tá. Clem, O medo acrescenta. de dirigir é fantasia e aconteceu comigo, tá, gente? Eu achava que eu não ia conseguir nunca dirigir. E era o puro medo mesmo de se desafiar, né? E não dirigir a comparação, sabe? Não dirigir tão bem quanto fulano, tá? Então, tem algumas emoções que a gente trabalha com o medo de dirigir, tá? Que essa pessoa que perguntou, se quiser, entre em contato que a gente pode falar um pouco mais especificamente do medo de dirigir, tá? Então, o medo como que você sabe se você tem medo se você ainda não realizou, você não dirigiu, você não foi lá e não tirou a carta, não fez as aulas, né? E até mesmo quando você faz aula, você passa no exame, você continua acreditando que você não consegue dirigir. Tá, então Se com um você não. exercício de coach, a gente consegue resolver. Sim, porque você vai aos poucos fazendo isso. Eu não vou sair dirigindo. Fosse assim, criança não andava, gente. Porque criança não começa primeiro gatinhando, depois andando, depois correndo, depois pulando. Sim. Dirigir é a mesma coisa. Então você vai sair um pedacinho, vai andar numa rua, depois numa avenida, depois numa rodovia e assim vai. Mas você tem que enfrentar o seu medo. O único medo que a gente não enfrenta, por exemplo, quando ele é real. Você sabe que tem um ladrão ali com uma arma na mão, você não vai enfrentar ele. Aí o medo ele funciona, tá? Mas fora isso, 90% o medo é limitante. Olha, tem Tá? uma Então, pergunta aqui que a mãe fala que o filho, quando ele sente medo, ele chega até a vomitar. sim, tem criança que tem febre, tem adulto que tem febre por medo. Então, você tem que introduzir aos poucos isso. Vamos testar, vamos ver, calma, vai dar tudo certo. Passa confiança, tá? Faz pequenos testes, tá? Para a criança. Eu tenho uma filha, né? E ela morria de medo de qualquer coisa que sangrasse, ela ficava apavorada. Hoje ela toma injeção facilmente. Ela fala, eu gosto de tomar injeção, né? Olha só, Porque eu eu não gosto, comecei aos não. poucos. Ela até perguntou quando que ia ter a vacina do corona que ela já queria tomar. Eu falei, calma que ainda não saiu, mas Deus vai providenciar isso para nós, tá? Tem uma pessoa aqui falando do medo que impõe limites. É o Ele não Barros. impõe, ele te impede de enfrentar os seus desafios, de ultrapassar seus obstáculos. Então, o medo, percebe se ele é real, tá? Para você seguir em frente. Eu tenho experiência de vários empreendedores, vários profissionais que traziam frequentemente questões sobre o medo. E nós fomos trabalhando isso até chegar e ver isso é real, isso não é. E hoje as pessoas estão aí, tendo sucesso, fazendo aquilo que acreditava e acredita que é bom, tá? Então, a frustração, ela só existe na nossa cabeça. Se a gente não enfrentar o desafio, a gente está fadado ao fracasso, tá? E não desistir facilmente, gente, porque às vezes a gente desiste
e depois você fala assim, putz, se eu tivesse feito isso antes, não estava nessa situação, tá? Então avalie sempre as suas decisões em relação a esse sentimento de medo, ok? Tem mais aí, Vanderlei? Tem sim. Vamos tratando de paciente ainda, tá? Nos seus atendimentos, né? Como assim o pessoal pode controlar essas emoções e se elas têm afastado e ela tem afetado os relacionamentos e o desenvolvimento na carreira? Sim, é uma Deu para pergunta pegar assim, tudo? Deu para pegar toda? deu, como o controle emocional tem afetado os relacionamentos no trabalho, não é isso? Isso. E no desenvolvimento de carreira. Sim, porque a maioria veio totalmente, como que a gente pode falar? Contaminado por emoções negativas que não são delas, são das pessoas que estão no ambiente. Como ela não sabe o que é dela, ela pega tudo que é do ambiente e daí ela não sabe mais o que é dela, o que é do outro, o que é de um chefe que tem um perfil mais agressivo e daí ela se sente o zero, fala que não é um profissional, que não dá, que não consegue. Outros vêm com questões lá da infância, que você tem que respeitar, você tem que. As pessoas. Antigamente os pais falavam isso, não, pessoas que têm um cargo maior você tem que respeitar. Você não pode responder, você não pode dar sua opinião. Então, a pessoa numa reunião não consegue se expor porque fulano tá falando. Ai, que delícia, Então, quanto coraçãozinho. ó, que Adoro. legal, tô gostando de ver. Então, tem que saber o controle emocional, entender tudo isso. E uma coisa, gente, homens têm dificuldade de sentir, porque eles não foram, não é culpa deles, eles não foram ensinados para isso, né? Fale E mais sobre isso. porque as mamães, nós mamães, já está provado que nós educamos emocionalmente um menino diferente de uma menina. E eu tenho certeza que a maioria não percebe isso, né? E eu venho percebendo que na literatura vem se colocando isso, tá? A gente não fala para homem não chora, para de chorar para o menino, né? Então, aí eles não entendem por que mulher chora. Porque mulher tem sentimento. E aí, como que um homem, um chefe ou o marido vai entender a mulher? Porque nós educamos, eu ponho a mulher, porque eu sou mulher, né? Tenho duas filhas, mas já ajudei as minhas irmãs a criar os meus sobrinhos, então a gente entende. E eu percebo isso nos meus atendimentos de homem. As emoções para eles parece que eu falo assim, escuta o seu coração, o que ele está falando? Tem muita dificuldade nisso. E quando se percebe, fala, gente, quanto tempo na minha vida eu passei por causa disso, quanto relacionamento no trabalho, em casa, com os amigos. Eu tinha dificuldade de entender. Eu só consigo entender o outro se eu entendo a mim mesmo, tá? Isso já é um filósofo famoso que fala isso, tá? Então, gente, não saia, hein, que tem prêmio. Olha, quem tá chegando aí agora, fique aí com a gente, tá? E o desenvolvimento de carreira, se você não trabalha a questão das emoções, você também está botando uma pá de cal no seu desenvolvimento.
Você pode sonhar em ser diretor, sonhar em ter uma empresa lá, mas se você não tiver o controle emocional, uma hora vai, é como se o motor entrasse água, uma hora vai banir, vai ter pane e você vai ter que parar, tá? Então, é muito importante esse controle da nossa mente. Tem prêmio sim, tá? É, Eu queria. O que eu tô fazendo hoje, assim? Tem mais alguma pergunta, Vanderlei? tem. Então vamos lá. É, Que eu em quero relação a... falar de uma. Tá, vamos lá. Durante essa quarentena que as pessoas estão Uhum, vivendo, elas estão entrando num estado, estão engordando muito, tá? uhum. Isso é só porque estão comendo ou existe algo por trás disso? Ah, gente. É uma parte do coach que eu faço, né? Que é o coach de emagrecimento, porque é o do meu coração, porque eu já fiz redução de estômago e eu fiz sem entender. Eu achava assim que eu ia tirar um pedaço do estômago e nunca mais ia engordar, né? E aí eu fui descobrir, eu comecei a engordar depois de 10 anos da redução e eu fui entender e fui procurar quais eram os sabotadores mentais do emagrecimento. E tá ligada a emoções, gente. Eu descobri várias questões e nos meus atendimentos hoje eu faço uma ferramenta que eu descubro os sabotadores do alimento. Por que você come? Você não come por fome. Você come porque tem alguma emoção associada. Não é só afeto, não, viu, gente? A gente come por raiva também de alguma coisa lá do passado. A gente come para se vingar de alguma coisa lá do passado. Então a gente vai procurando. E hoje, nessa quarentena que nós estamos dentro de casa, provavelmente as pessoas que estão comendo mais é porque ela está percebendo inconscientemente alguma relação com algumas questões lá do passado. Então, isso é muito importante a gente saber, porque a maioria das pessoas que fazem bariátrica não passam por Avaliação. essa avaliação de emoções. E daí faz a cirurgia, emagrece, porque lógico que você não consome o alimento, mas vai chegar a um determinado ponto que você vai consumir. Tem gente que não consegue chegar em 2 anos, ela já começa a ganhar peso, Nossa, tá? Então, a gente tem que trabalhar as emoções, inclusive nesse momento. Vocês, eu não sou vidente, não, viu, gente? Eu não tenho nada. Mas é muita gente, eu já tô vendo aí muita gente falando sobre isso, que depois da pandemia a gente vai ter um monte de gente aí fazendo regime. A indústria vai ganhar muito com isso. Então procure já logo resolver essa questão, tá? a gente tem perguntinha, ó. O Barros está perguntando assim, ó. E como discutir emoções na empresa sem parecer fraco? Uma boa pergunta, né? Isso é um preconceito. Sentir emoção não quer dizer que você é fraco. Quer dizer que você é forte, que você tem uma máquina poderosa na mão, uma arma poderosa na mão e você sabe usar, tá? Então, era uma frase que eu coloquei aqui, gente. Nós temos uma arma poderosa, mas a gente não sabe usar, tá? Então, o trabalho do psicólogo, do coach e alguns terapeutas também que têm uma formação séria pode fazer o inverso, pode fazer
deixar vocês assim, eu tenho uma arma poderosa e eu não tenho medo de usar, que é o nosso cérebro, que é a nossa mente. Se a gente trabalhar isso, a gente vai, com certeza, eu não vou ter medo de usar ela, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu tenho consciência do que eu estou sentindo. Tá, em relação ao medo, a Dani falou Uhum. assim, ó, principalmente o medo das privações. Isso na relação à comida, né? Uhum, Gente, uhum. vocês viram que no começo da pandemia os mercados ficaram. As pessoas iam lá e foram comprando comida? É o medo de ficar sem comida. Deve ter gente com estoque de comida, perdeu dentro de casa. E Verdade, quando não se verdade. come muito e errado, e mesmo assim engorda e não consegue. Ah, então a gente tem que entrar nisso daí, porque tem algum sabotador aí, né? Porque assim, gente, se engana quem diz que engorda por pensamento, né? É comendo. Então, ou você está comendo de forma errada, ou em momentos errados, tá? Ou você está beliscando. Eu descobri porque eu engordava. Eu beliscava o tempo todo. E daí chegava na hora da comida, eu não comia. Eu falava assim: ah, eu não como nada, como que eu engordo? Com um bolinho aqui, vai comendo durante o dia todo, né? Cada hora Isso. belisca uma coisa. Aí quando chega a hora do Uhum. almoço, realmente vai comer o quê? Né? Na pandemia não estamos assim? Verdade. Tem mais Não perguntinha. temos hora para acordar, não temos hora para almoçar, né? Tem outra pergunta. A comida seria a falta de alguma coisa? Sim, pode ser falta de alguma coisa do passado ou no presente, para suprir uma necessidade, com certeza, tá? Isso sim. Então, a gente, ó, saímos até do controle emocional, já fomos até para o emagrecimento. Já tô dando dica aqui, ó, tô dando spoiler aqui. E tem coach, gente, de emagrecimento, que é, ó, show de bola. Não é? Uhum. E eu tenho alguns clientes que estavam comigo antes da pandemia, né? E fala assim, Sandra, graças a Deus que eu comecei a fazer o coach de emagrecimento com você antes da pandemia, porque senão eu ia virar não sei o quê, né? Verdade, verdade. Eu sou prova disso. Então, a gente aprende a se controlar, inclusive, para comer. O nosso controle emocional é melhor assim. Até na questão do emagrecimento, do nosso fortalecimento no desenvolvimento profissional, né? Tudo isso é um fator positivo, tá, gente? Se entender, ter controle emocional só vai lhe ajudar. Tá? Então, tem essas coisas. Eu já vi gente falar para mim, cliente meu, Sandra, eu não falo que eu faço coach, eu não falo que eu vou no psicólogo, porque as pessoas falam, ai, você não precisa disso, você é tão equilibrado. Mal sabe essa pessoa que está falando que não está ajudando ele, está atrapalhando, né? Sim, Porque o todos nós equilíbrio precisamos de dele terapia, né? o equilíbrio dele era só por fora, porque por dentro ele tava se roendo, né? Tá Uhum. parecendo uma bomba atômica que explodia a qualquer momento, tá? Com certeza. E na Perguntinha. terapia, vai lá, vamos lá. Não, pode falar. Terapia, você ia falar? Então, na terapia a gente trabalha não só o controle emocional, mas a gente trabalha o seu estado de flow, né? O que você é bom, né? Realmente, do que você gosta, o que faz você ficar tempo e ali não perceber o tempo passar. Imagine, gente, a gente em estado de flow na pandemia. É o que eu estou buscando todo dia, tá? Estudar, ler livro,
tá? Autoconhecimento, como acabaram de dizer aqui. Autoconhecimento. E uma coisa que eu vou falar para vocês. Pense qual é a pergunta que quem está desempregado vai para uma entrevista pós-pandemia. Sabe qual pergunta que eles vão fazer? Tem uma dica aí, Wander? Você pensa em alguma coisa? Você teve corona? Seria? Pode ser que essa venha. Teve alguém na família que teve corona? Alguém? Como que você lidou com isso? Tá? E outra pergunta que me veio à cabeça e eu tenho, e depois eu vi uma live para Deus me mostrando que eu tô no caminho certo, tá, gente? De uma Uhum. outra psicóloga e ela falou assim: o que você fez nesse momento de quarentena? Aí tem duas pessoas. Uma fala: eu não fiz nada, eu fiquei quietinho dentro de casa porque eu tava com medo de pegar essa doença. E outra fala: eu estudei, eu fui me atualizar, eu fiz tudo o que eu tinha uma lista de tudo que eu não podia fazer e fiz. Quem que você acha que vai ser contratado? A formiguinha 2. Aquela que foi atrás, falou assim: não, espera aí, deixa eu tirar proveito de tudo isso, não é verdade? Sim, com certeza. Então, tem uma pergunta aqui. Tem. Eu fui criada com três irmãos E e tinha tenho essa limitação de sentimento até com a minha. Aí não deu com as pra. minhas filhas hoje. Isso, é isso mesmo, tá? A gente. Era o que a gente tava falando do coach de emagrecimento, né? Ah lá, a Fátima colocou o que você faz durante a pandemia. É isso É. mesmo. É isso que eu tô falando. Se atualize. Tenha estado de flow. A outra, Cris. Oi, Cris. Eu fiz formação e estou participando de lives enriquecedora. Nossa, que maravilha, né? Tudo que você não poderia fazer era ficar parado, Sim, né? sim. Para ninguém hoje é ficar parada sem se atualizar, sem aprender algo novo. Eu tô fazendo uma lista dos meus ganhos na pandemia, gente. Depois, quando terminar isso, eu vou da minhas listas dos meus ganhos e da família. Olha que interessante. Porque Isso é muito é bom. assim, deixar registrado mesmo. Fazer essas lives toda semana tá me ajudando assim muito, 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 né? Não é só ajudando a mim, eu tenho certeza que eu tô ajudando as outras pessoas também, tá? Com certeza. São Mas dicas isso maravilhosas que foi você está trazendo. isso foi uma ideia que eu tive, assim, gente, o que eu posso fazer de melhor para as outras pessoas? E para mim. Então, falar, mostrar que a gente tem uma arma poderosa e a gente sabe usar, para mim está sendo a maior benefício da pandemia. E assim, eu não parei. Não parei nem um minuto. Estou terminando uma formação e já fiz 3 formações gratuitas aí, né, do que nós estamos vendo. Sim, falando em informações gratuitas, eu percebi que tem várias, pessoal. Uhum. Você E entra, com você faz qualidade. com qualidade, cada, sabe? Está sendo aberto cursos até de inteligência emocional, coisas que você fala assim, nossa, isso é um preço exorbitante, está lá, ó. A- Uhum. Até cursos gratuitos. Então, assim, tem muito conteúdo para que a gente Uhum. possa sair dessa pandemia, sabe? Com bastante conhecimento. E a gente pode fazer exercício em casa, tá? Entra Uhum. no YouTube e joga lá. Hoje eu vou aprender a dançar. Quero aprender a dançar hip hop, zumba, quero aprender a dançar não sei o quê. Coloca na TV lá e ó, sabe? Sai do marasmo. Sai Uhum. de tudo isso, porque a gente está aqui para ganhar consciência. Continua que você ainda tem 14 minutos. Muito bom, vou aproveitar. O que você fez de extraordinário hoje?
Eu vou falar o que eu fiz de extraordinário hoje, né? Eu pensei num prêmio para dar para vocês, que não tinha, Olha, eu não combinei com a não Vanderly, combinou mesmo. né? Então, eu vou dar esse prêmio, tá? E cada um de nós temos algo extraordinário. Se a gente acorda pensando, eu só vou ter boas notícias hoje, né? Eu só vou ter boa notícia. Por quê? Eu só vou ver a coisa boa da vida. Eu não, o problema vai ser só um, um é um trampolim para o meu dia ser melhor ainda, tá? Não existe dificuldade que a gente não consiga ultrapassar, E tá? olha, gente, a Sandra fica em Barueri, do ladinho da Guarda Municipal, tá? O consultório Olha, dela. O consultório dela fica bem ali, ó, pertinho de isso. todos, né? E eu não sei o que é o prêmio, mas eu já deduzo, assim, sabe? Eu não sei, mas assim, caso não seja, quem precisar de um atendimento, coach, o coach dela é maravilhoso. O tratamento dela com, sabe, para você contar as suas emoções, as suas raivas, as suas mágoas, as suas frustrações, para que você possa ficar mais leve, para que você possa, sabe, ganhar consciência. Porque a gente precisa de ganhar consciência. Porque nem Uhum. sempre a gente percebe aquilo que está acontecendo com a gente. Nem sempre sozinho a gente consegue sair disso. O Então, olhar do outro é importante porque ele vê com um outro olhar. É como se ele abrisse e ampliasse o seu mapa. E a gente nunca fala assim, é isso. Fala assim, faz sentido para você isso que eu tô falando? Aí a pessoa faz assim, pim, caiu a ficha, é né? bem assim, E, né? né? Porque o psicólogo, o terapeuta, a Dani aí, a Sandra é minha mentora, super recomenda. Ah, obrigada, gente. Eu também recomendo. Que bom. Eu fico feliz quando quando eu vejo essa transparência, essa sinceridade nas pessoas que, de alguma forma, eu consegui fazer uma melhor na vida delas, né? As pessoas falam assim, todo mundo você consegue? Eu falo assim, não sou eu que consigo. Se o ser humano me procurou, é porque ele também quer melhorar. Então ele vai melhorar. Verdade. A inteligência emocional, gente, ela é uma competência, tá? Depois eu respondo aqui para a Bom, Cris, qualquer tá? coisa a gente volta na próxima. A Uhum, gente volta. Se não der tempo de responder todo mundo, a gente volta mais uns 10 minutinhos na uhum, próxima live. A gente acaba o tempo, a gente volta de novo. E aí ela responde mais perguntas, caso não dê tempo. tá Beleza? Quem bom, tiver aqui já sabe beleza. que vai ter prêmio. Eu também É vou isso daí. participar do prêmio. Vai, ué, se você quiser, né? Então, deixa eu só falar aqui para eu falar o prêmio para quem tá aqui, né? Então fala, Senão a fala, gente fala. não vai. Inteligência emocional, gente, é competência e é uma das que as empresas estão mais procurando, tá? Você é admitido pelas suas habilidades. Competência é um conjunto do chá: conhecimento, habilidade e atitude. E você é admitido pelo seu conhecimento, mas você é demitido pelo seu comportamento. Então, as empresas estão à procura de pessoas com inteligência emocional, tá? Então, pós-pandemia, vocês vão ver como que vai ser a seleção nas empresas. Então, se prepare para ser o melhor e dar o melhor de si. E você só consegue fazer isso se você fazer um trabalho de autoconhecimento, de interiorização, tá? Aproveita, tem um prêmio também na minha fanpage, lá na bio, no Coach Sandra Viana, que eu vou dar um e-book de autoconhecimento.
tá? Junto com outras parceiras que estão dando produto mineiro doce, né? Que a gente não é de fé. E uma bolsa muito da hora. São minhas parceiras, tá? Bom, e eu vou falar agora do meu presente. Tá, tem mais alguma pergunta? Gratidão pelo terapeuta aí que falaram que indica a gente, Ah, ó, que muito bom, linda. obrigada. Muito E aqui obrigada. tem assim, ó, qual as conexões estamos fazendo, que estamos fazendo. fazendo. Isso, a conexão, não sei se é isso que ela quis dizer, né? Que conexões a gente pode fazer nesse momento, né? A gente pode fazer conexões mentais, pode fazer conexões com pessoas, tipo eu e a Vanderly, né? A gente tem algo em comum, a gente se conecta e se junta para ajudar pessoas, tá? Isso é conexão, tá? Tem conexões de, de emoções também, tá? Que a gente pode fazer, juntar uma conexão de uma sensação com outra e descobrir coisas maravilhosas, tá? Então, espero que eu tenha respondido, se não, uma pessoa depois me chama aí que eu respondo. Bom, o prêmio de hoje dessa live, Sim, sim, sim. vamos lá. Eu tenho uma ferramenta que é para vocês aprenderem a usar essa arma poderosa que é o cérebro, tá? Então, quem está aqui, eu vou fazer uma ferramenta que ela tem tanto as emoções, as principais emoções e as competências técnicas de uma pessoa. E aí nós vamos fazer uma roda do profissional top da galáxia. Daí você vai ver como que você está. A pessoa vai ter que, terminou a live, vai ter que me chamar no direct, Sandra, eu quero. E vou dar para uma pessoa. E eu vou ver se ela tá aqui na live, tá? E aí nós vamos marcar uma sessão Dá para duas. comigo para duas, Vanderly. Sério? Quem topa que ela dê para duas, fala sim aí. Se não, fica só para Olha, uma vamos mesmo. ver. Se não Vamos falar, eu não ver. vou. Vamos Alguém? lá, quem Alguém? é? É só escrever sim. E vai ser Eu quero, online. Ah Camila, eu lá. quero. Quem mais? Uhum. A Lani Mary, eu quero. O Barro, sim. A Lília, sim. Hum. A Cris, Então, sim. terminando a live, A vocês Januária, sim. me A Fátima, chamam. sim. A Ana, sim. A Dandária, sim. Ah, E Débora tá aí também. olha, a Camila também quer de novo. Então tá bom, gente. Eu vou fazer o seguinte. Terminando a live, as duas pessoas que me chamarem, eu vou dar essa sessão com essa ferramenta, tá? Nós vamos fazer juntas. Eu vou marcar e nós já vamos fazer juntas isso. Vai ser 1 hora focado em você. Você vai já sair com um plano de ação, Então, olha, certo? Maravilhoso, que não ótimo, é? maravilhoso. Então, a gente já Ah, está. tem A outra gente já coisa está que eu faltando queria. 1 minuto e 17. Mas Ah, pode então deixa falar. eu agradecer. Qual é o direct? Coach Sandra Viana, tá? Entra Tá. lá que você vai ver. Na live já tem, né? Na live já tem, não tem? Quem quiser dar um presente para a mamãe que está aí precisando de um controle emocional, eu tô com um pacote para 3 meses de um preço especial. Também pode me chamar para dar de presente um voucher para a mãe, tá? São 3 meses de atendimento com essa mamãe, Tá. tá? Dá esse presente para a mãe, vai. Dá, amiga. Ah, Amiga linda, gratidão, obrigada. gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão a todos que participaram. Eu amo vocês, amo Eu todos também, vocês. E eu coração. também te amo.
amo. A gente vai voltar a se ver logo, logo, se abraçar. E assim, ó, foram muitas, muitas, muitas contribuições na live de hoje. Amém. Obrigada. Gratidão a todos que participaram. Gente, corre lá agora, tá? São só 2, tá? Então, ó, Isso. corre. Quem chegar primeiro vai